princípio número 6, que diz que a TCC ela é educativa, visando ensinar o paciente a ser o seu próprio terapeuta. Os meus pacientes que já passaram por aqui já ouviram isso de mim. Nas primeiras sessões de terapia, eu digo aos meus pacientes, né, que o meu objetivo no processo terapêutico é eu me tornar obsoleto. Eu vou ter feito um ótimo trabalho no dia que você, como paciente, não precisar mais de mim. E as pessoas ficam, né, assustadas, falam, nossa, mas como assim, né, Pedro? Eu falo, é verdade, eu quero te ensinar a se enxergar como eu te enxergo, a se analisar. Na TCC você aprende a identificar e desafiar os seus próprios pensamentos negativos e a avaliar as suas emoções e comportamentos indesejados e modificar cada um deles de acordo com as suas decisões. O objetivo é te capacitar com as habilidades para você gerenciar os seus problemas de forma independente, tá? Então, eu quero passar todo esse conhecimento para você. Isso significa que, mesmo depois do término da terapia, você vai ter, né, todas essas ferramentas necessárias para continuar progredindo. Durante o processo terapêutico, você vai explorar e aprender sobre a sua questão específica, né? Seja ela uma psicopatologia ou não, e você vai entender quais são os melhores recursos para você pessoalmente. Eu gosto de hambúrguer, você gosta de cachorro quente. Esse é um exemplo que minha professora dava, né? Não necessariamente um recurso vai ser válido para todo mundo. Então, pessoalmente, em alguns casos, pessoas vão precisar de recursos medicamentosos, outras de recursos cognitivos, comportamentais, ou uma união deles. E você vai carregar essa caixinha de ferramentas aí debaixo do seu braço, para onde você for, para o resto da sua vida. Eu ilustro o processo de psicoeducação dentro da terapia da seguinte forma. Vamos ver se você gosta dessa forma aqui que eu ilustro. Eu tenho um problema. Esse problema que eu tenho, ele parece que é um prego que está lá na parede. Então eu penso, eu preciso pregar um prego. Para eu pregar um prego, qual que é a ferramenta que eu preciso? Obviamente, né, para eu pregar um prego, eu preciso de um martelo. De primeira, né, parece óbvio, mas eu não sei o que eu não sei, né? Às vezes eu não faço as perguntas certas, por isso que a gente vai pra terapia. Aí eu tô lá, já há tanto tempo, né, martelando aquele problema, martela, e ele não é resolvido, né? Na terapia, com a psicoeducação, o processo terapêutico faz, né, possibilita a gente olhar de uma outra forma para aquele problema. Ou seja, reestruturar, tá? Estruturar outras perspectivas e não insistir em usar as ferramentas que não estão funcionando. No caso do prego, que eu quero martelar, quando eu começo a fazer terapia, eu ganho a capacidade de análise. Eu começo a olhar mais de perto. Eu passo a perceber que esse prego, quando eu analiso bem de pertinho, ele tem umas linhas em torno dele. Aí eu descubro que essas linhas, né, que estão ali no entorno do prego, na verdade elas se chamam roscas. Opa! Aí eu percebo que o prego que eu estava tentando pregar é, na verdade, um parafuso. Olha só, caramba! Eu estava tentando pregar um parafuso com um martelo. E não ia dar certo mesmo, não ia conseguir mesmo. Então, usando essa ideia da caixinha de ferramentas, eu vou lá, largo o martelo, deixo lá, porque depois eu quero usar ele para alguma outra coisa. E aprendo a usar uma nova ferramenta. Tá, então beleza. Eu tenho um prego com rosca. Qual ferramenta rosqueia um parafuso? Né? Chave de fenda. Então eu vou lá, depois de ter aprendido a usar a chave de fenda, eu tento, mas parece que a chave de fenda não se encaixa naquele parafuso. Eu penso, caramba, que droga. Mas peraí, eu já aprendi a analisar. Ficar com raiva não vai me ajudar em nada, né? Então, novamente, eu paro de novo, analiso mais de perto um pouquinho esse parafuso, olho, investigo, busco mais informações, mais evidências e acabo vendo que a cabeça do parafuso tem um X e não uma fenda. E aí, qual que é a ferramenta que eu preciso que encaixa na cabeça do parafuso, que tem um formato de X? Chave Phillips, né? Então olha só, depois de eu ter achado que inicialmente eu tinha um prego e precisava do martelo, ter martelado e insistido, aprendi que não era o martelo a ferramenta adequada, porque na verdade eu estava lidando com parafuso. Descobri, parafuso. Aprendi. Então o problema que eu tinha não era que a minha ferramenta não funcionava, mas sim que o meu problema era outro. Interessante. Então eu fui lá, de novo, analisei, troquei de ferramenta e errei. Errei novamente, me frustrei,
Fiquei com raiva, fiquei ansioso, fiquei angustiado, porque eu achava que o problema já estava sendo resolvido. Ou expectativa, né? Semente da frustração. Aí, só depois que eu aceitei o meu erro, de novo, e analisei, olha só que importante que é a capacidade da aprendizagem da análise. Eu analisei mais profundamente, eu aprendi de novo que era mais uma outra ferramenta que eu precisava aprender e usar. Eu peguei essa terceira ferramenta, treinei, coloquei em uso, aí finalmente consegui apertar o parafuso e o meu problema foi resolvido. Eu não sei se todo mundo gostou aí dessa representação, né, das ferramentas, do parafuso, do prego e tudo mais, então vou trazer um exemplo na prática de um trabalho realizado com um paciente que lutava bastante com uma baixa autoestima e ele aprendeu a analisar e identificar os pensamentos automáticos negativos que surgiam na cabeça dele. Um dos pensamentos que surgiam era um pensamento tipo, eu nunca faço nada certo. E esses pensamentos, eles resultavam em algumas emoções de desmotivação e bastante angústia. E traziam comportamentos para ele de evitação e esquiva de tarefas que eram bastante importantes na vida dele. Com a TCC e a aprendizagem da autoanálise, ele foi capaz de identificar esses pensamentos que desencadeavam essas emoções e que fazia ele se comportar de uma forma indesejada. Em seguida, tendo bastante consciência desses pensamentos negativos que vinham de forma automática, ele aprendeu a substituir essas ideias. Ele substituiu esses pensamentos por alguns pensamentos mais realistas. E esses pensamentos realistas, de quebra, eram mais positivos, né? Do tipo, cometi um erro, mas eu posso aprender com isso. Essa manifestação de pensamentos automáticos negativos, que a gente às vezes percebe, ou muitas vezes nem percebe, né? Ela nem sempre ela é consciente, mas faz com que a gente sinta coisas no corpo, emoções, né? E faça coisas também, né? E que são os comportamentos que são mais fáceis da gente ter consciência. Então, quando a gente sente, né? Ou quando a gente faz, é mais fácil da gente perceber. Então, ele aprendeu a aplicar essas técnicas por conta própria, o que aumentou de forma bastante significativa a confiança dele, a autopercepção dele. E ele começou a aplicar essas habilidades em diferentes esferas da vida dele. E isso resultou em maior resiliência. Então ele tomava os tombos dele, mas ele levantava e continuava. E fazia de novo. E aceitava. E isso gerou mais independência também para ele. Então, eventualmente, alguns pacientes eles retornam ao processo terapêutico com algumas dúvidas. Ou eles decidem fazer um acompanhamento terapêutico esporádico. Sessões que são quinzenais. Alguns pacientes fazem o que eu gosto de chamar de injeção de ânimo, né? Que é uma sessãozinha mensal de vez em quando. E em casos que são casos de psicopatologias mais severas, pode ser que haja o alinhamento de necessidades de um acompanhamento terapêutico contínuo. E isso se faz geralmente em conjunto, né, com um profissional da área da psiquiatria, da neurologia, e pode conflitar com o próximo princípio,